Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rosemara Figo e juntamente com meu parceiro Matheus Stenger estamos aqui para mais um episódio do Hora D Podcast, recheado de conteúdo interessante aí para você e com convidados especiais. E hoje o nosso episódio é da série Hora D Vita Medicina Integrada. É isso mesmo, Matheus? Exatamente, Rose. A Vita, né, pessoal, que é nossa parceira já de alguns episódios, é uma clínica integrada aqui em Lages. O que eu quero dizer com isso? Ela conversa, investiga e trata. Você vai ter algum problema, vai no pronto atendimento deles ou marca uma consulta com o médico, é consultada, já faz o exame, tudo, e já sai com o resultado, vai e volta no médico e já sai de lá tudo certo. Então, tudo em um só dia, bem prático, bem rápido, melhor qualidade que tem hoje em Lages é na Vita Medicina Integrada, certo? Inclusive o pessoal gosta de falar, né, que a Vita é tudo em um só lugar. Então, desde os consultórios médicos, com mais de 27 especialidades para atender você e sua família, além do centro de imagens também, que é referência aqui em Lages e região, com tecnologia avançada. A gente já falou sobre isso em alguns episódios, né, Matheus? A gente já trouxe as pessoas, geralmente os médicos sempre trazem essa questão da inovação e da tecnologia, porque realmente é uma coisa muito marcante na gestão da Vita, né? E como o Matheus falou, tem uma equipe ali multidisciplinar, então você vai estar tendo esse atendimento integrado, além de cafeteria, estacionamento, então realmente é tudo em um só lugar. E uma coisa que a gente ainda não falou sobre a Vita e que a gente vai abordar hoje especificamente é sobre o centro de vacinas, né? Então a gente já trouxe aqui que a Vita também disponibiliza um centro de vacinas, com diversas vacinas e opções aí para você e para a tua família. E hoje nós estamos trazendo uma convidada especial para falar justamente sobre isso, mais focado nas crianças, né? Porque ela é pediatra lá na Vita Medicina Integrada. Então, conosco, a doutora Fernanda Ronzani. É isso, Fernanda? Isso. Seja muito bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada. Ao Hora D Podcast. Pode iniciar se apresentando aí para nós. Então, eu sou formada pela Unisul, Campus Pedra Branca, e fiz a minha residência em pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão, que é em Florianópolis, né? É o hospital referência para pediatria no nosso estado. Quase todos os casos complexos, assim, que tem no estado acabam chegando mais cedo ou mais tarde lá, tanto para acompanhamento ambulatorial quanto para internações, né, nos casos mais graves. E lá foi um momento de muito aprendizado, de bastante trabalho. Além da residência, eu sempre procurei me aprofundar mais, fazer bastante curso, principalmente voltado para a puericultura diretamente, que é o acompanhamento que o pediatra faz com as crianças, né? Acompanhamento de rotina, mas também outras áreas, como dermato, gastro, nutro, que são essenciais, né, para o cuidado com a criança. E é isso, eu sempre procurei me atualizar bastante para prestar o melhor atendimento para os meus pacientes. E aí, quando terminou a residência, eu acabei me mudando para Lages e comecei a trabalhar na Vita. Ai, que bacana. Você falou do Joana de Guzmão ali, eu lembro de ter sido feito uma consulta comigo, né? Quando eu era criança, eu fui levada para consultar nesse hospital. Isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Antigamente, aí uns 10 anos atrás, 20, a gente tinha que buscar em capitais, enfim, outros locais, né? Esse atendimento mais de qualidade, enfim, às vezes não tinha todas as especialidades aqui. E é muito legal saber que agora a gente tem, né, aqui dentro da cidade, enfim. Tem bastante. A pediatria é uma das áreas mais importantes que a gente tem, né? Principalmente que é o início da vida ali, quando a gente está começando. E nessa área tem a vacina, que é para prevenção de algumas coisas. Dá uma explicadinha por que é tão importante a vacina para a gente. Então, assim, além das vacinas serem responsáveis pela proteção individual de cada pessoa, elas previnem a gravidade das doenças, previne sequelas, né? E quando a gente fala de sequelas com relação às doenças que são evitáveis pelas vacinas, a gente já pensa em sequelas graves, né? Amputações, paralisia, deficiência intelectual, doenças pulmonares graves, previne mortalidade, reduz o número de internações e, né, além disso, como se isso não fosse suficiente, a gente também tem que pensar no coletivo. Então, nesse sentido, as vacinas também diminuem transmissão de doenças, surto de doenças, a volta de doenças que não existem mais no Brasil, né? E melhora muito a expectativa de vida. Antes de começarem as vacinas, algumas crianças nem chegavam a ser adultos, né? A gente tinha doenças muito graves. E hoje em dia, claro que não foi só pelas vacinas, mas as vacinas têm uma grande responsabilidade nesse ponto. A expectativa de vida cada vez aumenta mais, graças a Deus.
e as coisas vão melhorando, assim, tá? Então, eu considero que as vacinas são uma das melhores coisas que a gente pode fazer para cuidar tanto do presente quanto do futuro das crianças. Uhum. E uma coisa legal, até que nem estava prevista aqui nas nossas perguntas, mas que enquanto você falava eu pensei que a gente pode explicar um pouquinho melhor, doutora Fernanda, como que é feito o processo da vacina? Tipo, você pode falar um pouquinho mais dos estudos que são feitos, da construção disso? Acho que é legal o pessoal entender, até para gerar uma confiança maior na vacina, devido aos últimos acontecimentos aí que a gente tem bastante desinformação sobre isso, né? Isso. Então, assim, todas as vacinas, elas são feitas, cada um de um modelo diferente, cada um de um grupo diferente de vacinas, mas, de modo geral, o estudo para se produzir uma vacina é o mesmo, e todas elas passam pelo mesmo critério rigoroso de aprovação. Todas elas passam por todas as fases, todas as etapas dos estudos, né? Etapa 1, 2, 3, e a quarta etapa dos estudos, que é o que mais é falado, é a etapa que é feita depois que a vacina é lançada, depois que a medicação é lançada, independente, né, de ser vacina ou medicação, que é uma fase de estudo que permanece durante todo o tempo que aquela vacina ou que aquela medicação está em uso, né, com a população, que é para identificar efeitos colaterais graves ou que é para identificar efeitos colaterais raros ou muito raros, que são em menos do que 0,001%, né, dos efeitos, assim. E vale lembrar também que isso leva anos, né, doutora Fernanda? É muito tempo estudando, passa por muitas pessoas olhando para isso, né? Então, realmente é algo bem científico. Quem conhece um pouquinho aí dessa parte vai entender, né? Puxando um pouco ali a parte agora da criança, quais são as vacinas que são mais necessárias, assim, no início, quando são bebezinho, criancinha ainda? Então, são muitas vacinas. Do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, são pelo menos 18 doenças diferentes que as vacinas protegem no primeiro ano de vida, nos primeiros 15 meses. E essas vacinas, elas são de várias doenças, né? Meningite, pneumonia, rotavírus, hepatites, tuberculose. Nem toda vacina vai erradicar doença, que é o nosso sonho, né? Algumas vacinas, elas só diminuem a gravidade. Então, mesmo que você tenha contato com o bichinho que está ali, né, na vacina, você não vai ter uma doença grave que é causada por essa doença. Muitos pais têm algumas dúvidas sobre isso e chega a estar acontecendo algum impacto aí de queda na cobertura de vacinas. Doutora Fernanda, como é que você aborda isso com os pais? Desde 2015, infelizmente, a gente está vendo uma redução de queda de cobertura vacinal muito grande. Começou já antes da pandemia, né? Mas, obviamente, depois da pandemia, as coisas se intensificaram de uma maneira que ninguém queria que acontecesse. Hoje em dia, a gente já sabe que existem realmente empresas com CNPJ de movimentos anti-vacina. Então, são empresas que têm sites, que produzem conteúdo manipulado, que mudam o resultado de pesquisa, alteram entrevistas, e assim vai indo, né? Para ter algum benefício político, financeiro, enfim, com relação a isso. Mas a gente percebe também que esses sites, que são dessas empresas, eles são muito mais, têm muito mais engajamento do que os sites da próprio Ministério da Saúde, de sociedades sérias, né? E aí a gente vê que realmente a notícia, a fake news, assim, né? A notícia ruim, ela engaja muito mais, ela traz muito mais conteúdo, porque ela traz uma novidade, traz um enredo muito grande em volta, né? E quem é pró-vacina não tem um enredo tão importante. A gente, né, sabe que a vacina precisa ser feita, que ela é importante, que ela é segura, mas não vai mudar muito disso. E aí as pessoas acabam indo muito por esse caminho. Nas minhas consultas, eu costumo sempre deixar os pais muito à vontade para questionarem. Eles me trazem reportagem, me trazem notícia de WhatsApp para a gente discutir e realmente entrar num consenso, né? Eu sempre mostro para eles fontes seguras, sites confiáveis, resultados de pesquisa que eles podem se basear para realmente decidir, né, por dar vacina nas crianças. É muito louco isso. Eu acredito que por partes, né,
o que causa essa própria antivacina que tem hoje em dia seria o princípio da vacina, né? Porque nada mais é que algumas delas a gente pega parte do vírus justamente para combater o vírus, né? Dá uma explicadinha de como que funciona isso pra gente. A gente dá, na verdade, um vírus ou uma bactéria de uma maneira inativada, né? A grande maioria das vacinas é assim. E aí, essa bactéria ou esse vírus inativado, ele causa uma reação no nosso organismo que vai fazer uma produção de anticorpos. E aí, a gente vai criar os anticorpos contra aquele bichinho sem necessariamente ter pego a doença. É assim que funciona a grande maioria delas. Que é conforme o nosso sistema imunológico funciona, Isso, né? É uma resposta imunológica, A gente né? vai criando imunidade, como a gente fala, né? Vai tendo acesso e criando imunidade. Por isso que o pessoal até fala, né? Até determinada idade, a criança ainda está com a imunidade muito baixa, depois ela vai desenvolvendo e tal. E eu, assim, às vezes eu fico me perguntando algumas coisas, alguns fenômenos que acontecem nessa geração que a gente vive agora, né? E quando eu falo geração, eu não estou falando de um grupo de pessoas, mas geração no sentido desse momento que todo mundo está vivendo agora, né? Do aglomerado das 4 gerações. Exatamente. Eu fico pensando, quando foi que a gente começou a duvidar da vacina? Porque, tipo, é uma coisa tão óbvia, é quase como se você começar a questionar o uso do cinto de segurança, sei lá. É um negócio muito estranho, Olha, assim, eu vou né? dizer que eu já vi gente justificando que a falta do uso de cinto de segurança. Então eu concordo Pois com é. essa. Então é um negócio assim que a gente tem que cuidar, porque realmente as redes sociais elas têm um impacto, né? E uma influência muito grande. Mas algumas vezes a gente já trouxe isso aqui também, que na verdade o algoritmo ali ele te coloca numa bolha muitas vezes. Então você não consegue acessar de fato informações relevantes e até na verdade nem é nas redes sociais que você vai acessar artigos científicos ou pesquisas, não vai ser ali. Mas normalmente o contrário vem por ali, né? As teorias da conspiração, geralmente, elas vêm pelas mídias sociais. Só que é muito interessante, porque, por exemplo, você é a favor de tal situação. Dificilmente vai vir algo negativo sobre aquilo. Quer ver? Para se questionar isso em casa. Né? Ah, eu sou a favor do político tal, direita ou esquerda, sei lá. Dificilmente vai aparecer algo contra o que você é a favor. Então, é porque você realmente está numa bolha e aquele algoritmo ele fica te mandando informações que você concorda. Então, esse é um assunto mais profundo, mas que daria um episódio inteiro sobre isso, né? Mas voltando aqui no tema, doutora Fernanda, pode explicar para nós qual que é a diferença das vacinas oferecidas pelo SUS e as particulares? Claro. Existem, né, o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é pelo Ministério da Saúde, ele é um dos motivos para a gente ter orgulho de ser brasileiro, porque ele realmente é um programa referência de vacinação. Ele tem muitas vacinas, ele é muito completo, até porque a gente mora num país tropical, então a gente tem muito mais doenças do que outros países que são mais frios, por exemplo. Mas, apesar de ser tão bom, ele não é completo com tudo que a gente pode oferecer no Brasil. Existem várias doenças que a gente vê algumas vacinas no PNI, né, no Programa Nacional pelo Ministério da Saúde, e vê outras vacinas de uma forma melhorada, ou com um nível de proteção um pouquinho maior, ou que causam menos reação na criança, né? Falando um pouquinho sobre essas vacinas, a gente tem com 2, 4, 6 meses, algumas de 1 ano ali, né? Primeiro a Penta, que a gente tem no SUS a Penta e tem a VIP. São 2 vacinas, 2 picadas, e no SUS essas 2, elas se unem e formam a hexavalente. E a hexavalente é uma picada só e ela é menos reatogênica, né? Então, para as mães que morrem de medo das reações, é uma boa opção para a gente começar a vacinar. Outra vacina dessa fase é a rotavírus, que no SUS é uma cepa só, e no sistema privado são 5 cepas, então garante uma proteção muito maior. E a queridinha, né, de todo pediatra, que é a pneumo. A pneumo pelo SUS é a pneumo 10 e pelo privado é a pneumo 13 ou a pneumo 15. Em 2022 foi feito um estudo que mostrou que quase 50% das pneumonias estavam em cepas que não estão inclusas mais na pneumo 10. É uma vacina que já está um pouquinho ultrapassada, assim, é o que o SUS fornece, né? É uma boa proteção, mas não protege tanto quanto a pneumo 13 e a pneumo 15. A 13 já tem algum tempo, e a pneumo 15, ela entrou ano passado no calendário vacinal, assim, ela é uma vacina nova, muito boa, tem 2 cepas a mais, que a 15 é a que eu realmente, geralmente recomendo para os meus pacientes.
Dá uma explicadinha o que seriam essas cepas que você está falando. São subtipos da principal bactéria que causa pneumonia, né? É importante lembrar também que não causa só pneumonia, causa meningite, causa sepse, causa otite. Então, é uma bactéria super comum, super frequente, assim, e a gente consegue proteger as crianças vacinando. Cara, sensacional. Vou te falar que é interessante, porque eu tava com otite semana passada. Eu tava sofrendo justamente por causa disso daí, então... Pode ter sido essa bactéria. Pode ter sido justamente essa E bactéria. principalmente a otite também assusta as mães, né? Sim. Nossa, é terrível. Mas a pneumonia ali é um negócio que é uma coisa Pode que ficar gera muito muito sofrimento, grave, tem risco, né? Quando a gente fala em pneumonia no consultório, na emergência, as mães já arregalam o olho, assim, né? Com medo. E, na verdade, a grande maioria das pneumonias, graças a Deus, é tratada em casa. Mas quando a pneumonia fica grave, assim, faz derrame pleural, né? Aquele líquido que acumula no pulmão, às vezes precisa drenar, são internações prolongadas. Realmente, os quadros podem ficar bem graves. E- Ainda mais na nossa região, né, doutora Fernanda? Falando um pouco ali de efeitos colaterais das vacinas. Você Tá. citou ali que as mães têm muito medo de efeitos colaterais, né? Isso. O quão graves são os efeitos colaterais? Quanto que eu tenho que ter medo realmente dos efeitos colaterais? A maioria das vacinas causa efeitos colaterais locais, né? Dorzinha local, uma dor no corpo, febre baixa, mas não costumam se prolongar por mais que 48, 72 horas depois da vacinação. Então, a preocupação realmente ela é mais pós-pandemia, né? Um medo desproporcional de qualquer efeito colateral que as vacinas possam trazer. A gente vê que todas as vacinas têm um efeito colateral extremamente baixo, todas, sem exceção. E as doenças em si causam muito mais danos do que os efeitos colaterais possíveis das vacinas, né? Mesmo que sejam os mais graves, tá? Então, continuando sobre as vacinas, a gente tem também outra que é queridinha dos pediatras, que é a meningite, né? No SUS a gente tem proteção só contra meningo C no primeiro ano de vida. A meningo ACWY já é disponível para as crianças entre 11 anos e 14 anos. Mas no privado a gente sempre sugere que os pais façam a meningo ACWY desde o terceiro mês de vida e a meningo B, né? Lembrando que meningite também é uma doença que quando fica grave, fica muito grave. E aí, se a gente tem essa proteção, não tem por que a gente não fazer. A vacina da dengue, né? Que não é tão falada, principalmente aqui nessa região que não é tão... não tem tanto contato com a doença, mas lá em Floripa a gente tinha muito, né? Pelo SUS ainda não está disponível para as crianças por aqui. Mas a partir dos 4 anos é uma vacina que já pode ser feita. A vacina da influenza, no SUS são 3 cepas e no privado são 4 cepas, né, diferentes. Mas pelo que eu entendi, a principal diferença seria que no particular geralmente tem mais cepas. Isso. Então a proteção é maior. Tá, Esse entendi. é o principal ponto. E já entra muito o assunto que eu ia perguntar agora. A gente estava falando ali, você citou a vacina da dengue, né? Quando eu faço a vacina da dengue, quer dizer que eu estou imune a ela ou estou resistente a ela? Não. Você diminui o risco de ter doença grave. De ter complicações. Se eu for picado pelo mosquito e eu posso ser contaminado com ela, só que a Pode. complicação vai ser muito menor. Isso. Que essa é a base de quase todas as vacinas. Então não é Legal. imunidade, é só Não. resistência. Isso, é diminuir o risco de gravidade. Doutora Fernanda, e na Vita hoje, o que vocês oferecem de vacinas? A Vita tem quase todas essas vacinas que eu falei, né? Do particular, a pneuma, meningo, rotavírus, as vacinas acelulares, que de modo geral são vacinas menos reatogênicas, né? E legal. também, em breve, tá chegando na Vita uma novidade, que é a vacina Brisvo, que foi uma vacina que deixou o coração de muita mãe, de muito pediatra, de muito gineco feliz esse ano, né? Só para explicar um pouquinho sobre a bronquiolite é uma doença viral causada principalmente pelo vírus sincicial respiratório. E é uma doença que pode se tornar bastante grave, principalmente nas crianças pequenas. Quanto menor o bebê, maior o risco de gravidade. É uma das causas principais de internação nos bebês pequenos, né? E agora essa vacina chegou. Antigamente a gente tinha só a Palivizumab, que era uma vacina que até é disponibilizada pelo SUS para cardiopata, pneumopata, prematuro, que custa em torno de 8 mil, 10 mil reais cada dose, né? São 5 doses por ano, nos primeiros ali 1 ou 2 anos de vida, dependendo da criança. E agora, ano passado, a gente teve a liberação de mais uma vacina para bronquiolite, mas também uma vacina bastante cara, né? Um pouco insustentável, assim, para a população, que custava em torno de 3 mil e meio, 4 mil reais.
E agora a gente tem a Abrysvo, que é a vacina que em breve chegará na Vita. Essa vacina, ela faz a proteção contra a bronquiolite por transmissão através da placenta. Então, a vacina não é na criança, a vacina é na gestante. Massa. A gestante pode ser vacinada entre 24 e 36 semanas e garante proteção para o bebê até o 6º mês de vida, que é o Nossa. principal período de gravidade, né, da doença. Então, Que legal, hein? Demais, demais. Palmas para tecnologia e inovação, né? nossa, uma novidade dessa nas vacinas deixa todo mundo feliz. Falando um Legal. pouquinho ali mesmo, agora você falou da mãe, né? E eu lembrei de uma coisa. Tem muita gente que tem medo de vacina por causa da dor. E muita gente até correlaciona vacina com injeção, né? E daí injeção intramuscular, que dói muito. Enfim, toda essa parte. Como é que é as vacinas? Elas são intramusculares? Elas são dolorosas? Ou depende da vacina? A maioria das vacinas é intramuscular, né? Até o Zé Gotinha, né? Nosso amigo, ele tá indo embora ano que vem. A gente não vai mais ter a vacina VOP, né? Que era a oral. Só vai ser injetável a partir de agora. E dói, mas é aquela dorzinha que todo mundo tolera, né? Dorzinha do bem. Não é uma dor que faz mal, não é uma dor que vai trazer nenhum grande prejuízo para a criança. E, doutora Fernanda, você comentou ali, em algum momento você falou do coletivo, né, dos riscos de não fazer e tudo mais. O que pode acontecer quando uma parcela significativa da população resolve não fazer vacina? Tá, né, com medo, enfim, tá acreditando nas teorias da conspiração, e um grupo muito grande resolve não fazer vacina nos filhos. O que pode acontecer? É o que está acontecendo, né? Assim, é o nosso medo atual. E até 2013, 2015, ali, como assim, de 2016, a gente tinha umas taxas de cobertura vacinal de 95%, de 100% para algumas vacinas. E agora, de 2015 para cá, a gente começou a reduzir gradativamente e a última taxa de cobertura foi de 71,5%, né, só. Nossa. Quando a gente tem uma taxa de cobertura de 95%, 100% da população, a gente sabe que se tiver um caso isolado, esse caso não vai se espalhar, porque ele não vai encontrar pessoas que não sejam vacinadas. E quando a gente tem uma taxa de 70%, já é 30% da população. Se a gente pegar uma turminha de 10 alunos, por exemplo, que nas escolinhas é onde mais acontece nessa transmissão, a gente pega um e aí já tem 3 ali que estão expostos a esse risco, né? Então já é uma quantidade muito maior. O risco de realmente voltar a ter novas doenças que já foram há muito tempo é muito grande. A poliomielite, né? Agora tá voltando. Isso, Tá pólio, tem risco de sarampo, tem risco de sarampo, vários... Meu Deus! Não. Tem risco de sarampo, varíola, coqueluche, né? A gente tá vendo bastante agora. São muitas vacinas que a gente muitas doenças que a gente já tinha mandado embora e agora estão por aí de novo. A gente já Na não ouvia América falar, Latina, né? A gente teve alguns casos de pólio também, então Nossa. tá perto. Então, em resumo, diminuiu a vacinação, vai aumentar a taxa de doenças e até a taxa de mortalidade, né? Infelizmente. Então, fica aí o nosso apelo também, conscientização para todos que estão ouvindo. Gente, é um especialista, é uma médica, né, que estudou, assim, é seguro, né? Senão não estaria disponível no SUS, não estaria, né, os médicos, todos os médicos, né, a maioria deles defendendo e falando para vacinar. Então, realmente é uma coisa assim que eu acho que não tem que nem entrar em debate, né? Porque é um negócio óbvio. É até triste, né? A gente está em 2024 falando de hesitação vacinal, de queda de cobertura, tanta informação, a gente tem hoje em dia tanto acesso a tudo e está sendo usada da maneira errada. Exatamente. Então, vamos discutir outras coisas, vamos criar outras coisas novas. Não vamos voltar para trás, né? Vamos discutir coisa que já foi discutida, né? Que já está funcionando. O time que está ganhando a gente não mexe, né? Então... acho que é muito nessa linha. É regredir a pauta, né, Rosinha? A gente tem muito ainda que evoluir como humanidade quando a gente fala de vacina. Tem muitas mais evoluções que estão para vir. E se a gente começar a combater as vacinas, que são uma coisa benéfica para a sociedade, acaba piorando o avanço disso, né? Falando um pouco ali de avanço, doutora, você tem alguma coisa assim que você acha interessante contar para nós sobre vacina? Alguma curiosidade, alguma coisa que você acha diferencial? Bom, a maior novidade que a gente teve foi realmente a Abrysvo, mas além de falar sobre esse movimento anti-vacina, também é importante lembrar que tem outras causas de não vacinação, né? 30% das causas de crianças que não foram vacinadas é por problemas estruturais. Então, a gente tem
O Brasil é imenso, né? A gente tem lugares com estradas extremamente precárias, dificuldade de locomoção, de acesso aos postos de saúde, vacinadores que faltam bastante, vacinas que estão em falta, né? Varicela está em falta, assim, em muitos lugares, é difícil até no privado conseguir. Fora isso, a gente tem os esquecimentos, né? As mães que esquecem, que eu sei que todo mundo trabalha muito, corre muito para um lado e para o outro, né? Nas crianças do primeiro ano de vida, que fazem vacinas quase que mensalmente, a gente vê que a frequência é maior. Mas depois do primeiro ano de vida, que as vacinas são espaçadas, esquece, deixa passar, não vai fazer. Então, isso é super importante. A gente não pode esquecer, a gente tem que checar o calendário vacinal. E eu falo isso com relação aos pais que precisam checar o calendário vacinal dos filhos e também aos profissionais de saúde, né? O médico que está lá na ponta, todas as unidades de saúde, enfermeiros, técnicos, todo mundo, toda consulta é um momento oportuno para checar a caderneta de vacina da criança. A gente não pode deixar isso passar, né? Não pode deixar de passar boas informações nas consultas, não pode deixar de orientar os pais, passar a segurança para eles, né? Eles precisam ter segurança do que eles estão fazendo. Eles não podem... É o filho deles, é o maior bem da vida deles. Eles não podem fazer uma coisa com dúvida. A gente precisa que eles tenham segurança da mesma forma que provavelmente os meus pais, os pais de vocês tiveram, né? Quando eram vacina, era uma comemoração, não era tristeza, né? E agora todo mundo vai apreensivo. Então isso tem que voltar a mudar. E isso é uma coisa que antigamente a gente via os pais cuidando muito, né, da carteirinha e olhando, e não, aquilo era religioso, assim, sabe? Era o orgulho da família. Tinha que fazer, né? Então a gente tem que, às vezes, retomar um pouquinho os bons hábitos, né? Hoje em dia é só para viajar pro exterior que a gente olha a carteira, né? Infelizmente, né? E aí, nessas horas, os pais realmente vão lá, olham, procuram o que tem de vacina diferente, mas todas as vacinas que a gente precisa para fora estão lá no calendário regular da criança, né? Já é só era seguir. pra ter sido feito. É só seguir, Só né? seguir. Que daí não vai ter que fazer na hora da viagem, às vezes perde datas, enfim, porque não tem aquela vacina em dia, né? Doutora, o pessoal de casa, aonde que eu posso acessar um calendário para mim saber bem certinho quais vacinas são necessárias? Existem 3 calendários que vocês podem acessar com muita segurança, né? Que é o calendário da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações, o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e o calendário do Ministério da Saúde, né? Do PNI. São os 3 calendários que são utilizados por aqui. Só procurar no Google já acha. procurar. Perfeito. É importante, né? Porque a gente nunca sabe exatamente o que fazer e nunca sabe. Às vezes a gente tem a vontade. E é importante nos lugares certos pesquisar, né? Nos sites de confiança e tudo mais. E o calendário ele é atualizado com frequência, né? Então, todo ano sai atualização, ou sai de uma sociedade ou sai da outra, a PNI muda todo ano, tem que sempre ficar atento. A gente falou bastante aqui, doutora, sobre quando e por que a gente deve vacinar, né? Mas eu acho importante a gente falar quando que a gente não deve vacinar também. Tá. Isso também é outro fator que eu sempre falo, que causa muita não excitação vacinal, mas causa um atraso vacinal importante, né? Existem algumas doenças, algumas patologias, né? De repente, algum tipo de tratamento, corticoides em doses muito altas, imunossupressores, algumas doenças algumas crianças com câncer. Esses grupos têm vacinas específicas para eles, ou a gente segura um pouco, ou faz antes de algum tipo de tratamento. Mas, de modo geral, para a grande maioria da população, o que realmente importa são as doenças agudas, né? E esse é o maior problema para as crianças. Porque a criança, ela, no mundo ideal, a gente deveria fazer a vacina no melhor momento de imunidade da criança, né? Sem nem um narizinho escorrendo, nada. Só que no mundo real, a gente tem criança fazendo mesversário de tosse na escola. Então, não tem como a criança ficar 100% bem para esperar para vacinar. E aí o que eu sempre oriento. Primeiro, a gente precisa não vacinar em início de quadro. Então, meu filho começou hoje com uma tosse, tá com uma febrinha. Não vai vacinar nesse momento, né? Vai esperar ali umas 48, 72 horas depois da febre para vacinar. Mas fora isso, não tem como a gente ficar atrasando o calendário de todo mundo, porque tá com tosse há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses. Eu acredito que já estamos chegando no final, né, do episódio, já trouxemos bastante conteúdo aí sobre isso, né? É sempre importante reforçar também a consulta frequente com o pediatra, porque ele vai tirar todas essas dúvidas, né? Vai falar quando pode, quando não pode, quando que é para vacinar, quais são as vacinas que precisa, né? Então, ter essa orientação de um profissional da tua confiança, alguém competente, isso é muito importante.
Doutora Fernanda, deixamos um espaço, então, para suas considerações finais aí, tuas redes sociais, se você quiser passar, algum recado que tu queira deixar para os pais também. Eu queria agradecer o convite. Queria deixar o meu Instagram, né, ferbusato.pediatra, para todo mundo que tiver interesse. Lá a gente sempre posta sobre bastante atualizações, né? Agora teve bastante coisa nova. E eu também queria convidar todo mundo para ir lá fazer vacina tanto no posto de saúde, né, as vacinas básicas, quanto lá na Vita. Centro de vacinas, eles têm todo o cuidado do mundo, muito cuidado, assim, com a asepsia do local, né? E tem uma infinidade de vacinas lá que podem ser feitas, mesmo as vacinas que ainda não chegaram ou que naquele momento estão em faltas, é só entrar em contato com o pessoal, que eles são super disponíveis, assim, conseguem as vacinas com facilidade. Legal. Nós agradecemos, então, a tua disponibilidade aí, doutora Fernanda. A gente sabe que a tua agenda é corrida, né? Agenda de médico, como a gente fala. Mas muito legal te receber aqui e falar sobre esse assunto, um tema tão relevante, tão importante, que apesar de óbvio e básico, a gente precisa trazer novamente, falar sobre isso, relembrar as pessoas da importância, né, da vacinação, principalmente nas crianças, né? Então, muito obrigada pela tua presença aí. Para você que quer saber mais, quer conhecer um pouco mais da Vita, entre lá no site www.vitamedicinaintegrada.com.br. Lá tem todas as informações, as vacinas, tem todas as especialidades também, os contatos, você pode entrar ali. É bem tranquilo de acessar também. QR Code da Vita tá aí na lateral, pessoal. É só seguir eles lá, passar o celular na frente que vocês vão direto para o atendimento deles. Marca lá as vacinas, vê tudo bem certinho, que vai ser muito bem aproveitado para vocês e muito prático. Eles são muito práticos com isso. Então, essa é uma vantagem que vocês têm aí de casa. É isso aí. Então, esse foi mais um episódio de Hora D Podcast. Até mais. Tchau, tchau.